E como a gente já havia comentado, nós vamos tentar passar para vocês a essência do que a gente viu lá, e não apenas da NRF, porque a gente não se aguenta, a gente tem que falar um pouco do que a gente viu em Nova York, porque a cidade, né, a ilha de Manhattan por si só já é uma obra de varejo. Ela é tão interessante, tão importante nisso, que já foi criada pela própria NRF um tour de varejo que você pode utilizar um guia, né, que vai mostrar os principais cases que eles identificam que devem ser visitados atualmente. Tá? Para quem não me conhece, meu nome é Leandro Bruno Batista, eu sou especialista na área de varejos e de franquias já há algum tempo. Tá? Inclusive, está o Osmar também, que é o coordenador do evento de varejo lá e do programa de franquias do Paraná. Convido aqueles que não conhecem o programa de franquias a conhecer, que está sendo lançado esse ano. E trabalho já e invisto no varejo. Eu não apenas gosto do varejo como especialista, mas tenho meus investimentos em varejo e confesso a vocês que acredito na virada do varejo. Eu tenho absoluta certeza que a partir desse ano nós teremos uma mudança na curva e nós vamos parar de ver tantas lojas serem fechadas como a gente viu nos últimos 2 anos. Eu acredito tanto nisso que eu apostei as minhas fichas nos últimos meses. Tá? Enfim, qual que é o primeiro ponto que eu acho que as pessoas ficam um pouco ansiosas de falar a respeito das tendências de varejo? Mas afinal, o e-commerce é o grande negócio? É ele que vai mover a roda daqui para frente? Sim, o e-commerce ele tem um papel fundamental, né, e ele está crescendo cada vez mais. Né? Segundo os dados da Deloitte, né, na NRF, houve um aumento da participação do comércio eletrônico, né, no varejo, de 6,3% para 8,1%. Quando a gente olha esse número, percentualmente ele parece pequeno, mas quando a gente olha o crescimento só do e-commerce, é um crescimento muito forte. Né? Ele é tão forte que a gente tem algumas manifestações que a gente quase não entende. Né? Você pode comprar hoje Coca-Cola pela internet e personalizar a sua garrafa num site do Brasil. Não, se a Coca-Cola, que é uma marca consolidada no mundo, vende garrafa pela internet, pelo seu e-commerce, é porque a gente não deve desprezar um canal de vendas como esse. Né? A Amazon também foi muito citada como um grande destaque pela Deloitte quando ela apresentou um outro relatório dos grandes varejistas mundiais, onde ela mostra que pela primeira vez um grande player do comércio eletrônico aparece entre os principais varejistas do mundo. Né? Agora, o que mais chama a atenção da gente é que ela é hoje um dos maiores varejistas do mundo e está lançando esse ano a Amazon Go, que é uma loja física para concorrer com supermercados, mostrando um design totalmente diferente de compra, né, de experiência de compra no varejo físico. Qual que é a promessa que ela quer fazer para as pessoas que vão visitar essa loja? Ela quer uma loja sem filas e sem checkout. Quando a gente olha a frase, fala, cara, é impossível. Então, se a Amazon está prestando atenção no comércio físico, é porque o comércio físico ainda vai reinar por muito tempo. A gente não precisa ficar com medo de que o comércio online vai tomar o lugar das nossas lojas. É fácil de ver isso em Curitiba, em São José dos Pinhais, em São Paulo, e se você estiver andando em Manhattan, você vai ver as lojas cheias, com um monte de gente, com um monte de sacola. Então o varejo físico vai continuar tendo lugar. Por quê? Porque ele é onde as pessoas convivem, é onde as tribos se encontram, é onde as pessoas têm senso de pertencimento. Quando ela vai numa loja da Apple, ela se sente uma pessoa tão plugada à tecnologia pelas pessoas que estão na Apple. Quando ela vai num Chelsea Market, né, que depois a Patrícia vai falar um pouco mais, ela se sente uma pessoa descolada, alternativa. Né? É no varejo que ela pode viver as emoções. A gente não consegue ter muita emoção com uma máquina dizendo para você ali os seus produtos no carrinho. Mas quando você vai numa loja, você tem luz, tem iluminação, tem uma série de coisas que também a Raquel vai comentar, que fazem com que o varejo seja insubstituível ainda, porque ele causa encantamento e também causa aprendizado. As pessoas que estão lá te ensinam como funciona o produto, como você pode usar, como você pode cuidar do produto. Então o varejo físico vai ter lugar ainda por muito tempo. No entanto, apesar do varejo físico ser tão importante e ainda vai reinar, e pretende reinar por muito tempo, o digital, a tecnologia digital permeia o processo de compra cada vez mais na mente do consumidor nesse processo de compra. Né? Nós utilizamos hoje o nosso telefone, o nosso smartphone, o nosso computador para fazer pesquisas no Google, no Facebook, no site, nos mapas. Né? Nós temos
conversas que acontecem em debates do WhatsApp, depoimentos de blogueiros. Nós pedimos informações que antigamente a gente pedia apenas para o vendedor da loja, né? E o mais interessante, antes e depois da gente comprar, a gente diz que vai comprar ou a gente diz que comprou. A gente diz que comprou e está feliz, diz que comprou e está triste, diz que está na loja, né? Há 12 anos atrás ninguém falava ou ninguém postava suas fotos de família para milhões de pessoas verem. Então a gente tem uma grande mudança no comportamento de compra das pessoas, né? Agora, o que a gente não pode deixar de lado? O óbvio. E o que é o óbvio? O óbvio é o que a gente chama de transacional. Não adianta pensar numa grande experiência, né, em smartphone, atender a pessoa pela internet, se na hora da pessoa pagar, eu não tenho como aceitar o cartão de crédito da bandeira que ela gosta. Se na hora dela pagar, ela vai ter que enfrentar uma fila gigante, a loja é linda, toca música, tem todos os produtos que eu quero, mas ela demora 2 horas na fila. Ou eu chego nessa loja e não tem o produto que eu quero, não tem a cor que eu quero e não tem o tamanho que eu quero. Por isso que a gente pode pensar em muita tecnologia, em muitas plumas, mas a gente não pode deixar o fundamental de lado. Não deixando o fundamental de lado, é importante depois a gente pensar na conexão emocional. Numa outra palestra que eu já realizei até no Sebrae no final do ano, eu disse que as nossas vidas passam pelo varejo. A gente acorda de manhã, né, já quando criança, vai com a mãe na padaria, na farmácia, para no posto de gasolina, entra na loja de conveniência, daqui a pouco vocês vão sair daqui, ainda vão passar no posto de gasolina depois, né? A gente passa as nossas datas comemorativas andando em shopping centers, comemorando em restaurantes, enfim, nós vamos passar pelo varejo. Até a funerária tem uma loja, se você for, né? Até na hora da morte você vai numa loja. Então, se a nossa vida passa pelo varejo, as nossas emoções devem estar lá, porque se não tiver emoção naquele lugar, você não volta. Como disse o Zé, numa pós-NRF que aconteceu no Shopping Miller, tem que valer a visita, né? Eu achei muito pertinente o comentário dele. E a emoção é uma coisa tão importante que estão cada vez mais combinando a tecnologia com a emoção. Isso é tão importante que o Google resolveu pegar e começou a interpretar, isso é uma foto que eu tirei lá na NRF, ele começou a interpretar através de cores quais são as expressões emocionais das pessoas. E conforme mudam as fisionomias delas, mudam as cores que aparecem no dashboard deles. Então eles não sabem quantas pessoas entraram na loja, mas também quais as emoções que elas estão expressando quando entram naquela loja. Para a gente fazer essa conexão emocional, a palavra que mais se fala e que ela vai ser meio como paradigma, né? Porque a gente coloca a palavra paradigma em tudo, vai ser a palavra experiência. Quem andou pela feira lá em Nova York, olhava entre os 510 expositores, 400 falavam a melhor experiência de compra para o seu cliente. Experiência única. A palavra experiência, ela estava assim, era falta de... Quem não tinha experiência, a gente batia a palma, porque é muito difícil de fugir de uma palavra que consegue resumir tanto o que se espera de uma visita numa loja. Uma boa experiência, né? Essa boa experiência depende de gente. Ela não consegue depender apenas da máquina, senão a gente só colocava máquinas de Coca-Cola dentro das lojas, né? As vending machines que tem uma solução extraordinária. Quando eu vejo hoje vendendo flores, né, como a Exal Flores aqui em Curitiba, eu vejo como ela consegue resolver alguns problemas. Mas tem gente que quer montar um buquê especial, quer entender como é que é a flor, né? E aí é que entram as pessoas. As pessoas são tão importantes no varejo que uma das discussões que foi vista lá na NRF é que existe a necessidade de se formar uma nova geração de mão de obra para atuar no varejo nos Estados Unidos. E eles lançaram, durante a feira, um programa chamado Rise Up. Esse Rise Up estava mostrando primeiro a importância, né? Eu achei um comentário muito interessante lá, que foi o fato deles dizerem que muitas pessoas começam a vida delas, assim como eu comecei a minha, trabalhando numa loja. Talvez muitos de vocês começaram a carreira de vocês trabalhando como balconista, como caixa. E que existe carreira, né? Uma pessoa pode começar como caixa e depois ela pode ser a vice-presidente regional de uma grande marca de varejo, né? Então, grandes redes, universidades e outras entidades se juntaram para fazer um grupo e uma plataforma para capacitar essas pessoas para esse varejo que vai desafiar a gente nos próximos 5 anos, como não desafiou a gente nos últimos 15. Um outro ponto importante que a gente vê no consumidor de varejo é o crescimento e o advento de um cara chamado nativo digital, né, que eles estavam denominando lá do DNA. O que é o nativo digital? É aquele cara que
não sabe como é a vida sem internet. Ele já nasceu com www. É como você nasceu com aquela televisão que ficava na sala. Aquilo, ninguém sabe qual é a origem daquilo, né? Aquilo já estava lá, né? Não se discute, não existe pós para eles. Para nós existe, porque nós somos chamados migrantes digitais. A gente teve que entender como é a vida após essas inovações. E eles nasceram dentro dessas inovações. Então eles interpretam o consumo de uma maneira totalmente diferente. Ele vai estranhar se você não tiver um WhatsApp para responder alguma dúvida que ele tem. Como assim o cara não tem um WhatsApp? Todo mundo tem um WhatsApp. É óbvio para ele. Há 15 anos atrás, quando eu trabalhava numa loja, as pessoas ligavam e a gente falava que não passava preço pelo telefone. Então, olha como as coisas mudaram, né? Isso é tão interessante que os quiosques que eu tenho aqui no Paraná e Santa Catarina, enquanto eu estava em Nova York, tinha gente perguntando, olha, vocês entregam em tal lugar, você tem tal variedade? E eu estava lá em Nova York respondendo ao meu cliente. Porque ele não quer saber onde eu estou, ele quer saber como é que eu resolvo o problema dele, né? Enfim, outro questionamento legal lá na NRF, até comentado por uma pessoa que entende bastante de hospitalidade, ele foi um dos criadores do Chic Shack, depois eu falo um pouco mais a respeito dele. Ele colocou o seguinte, que existe loja demais. Aliás, no Brasil talvez existia, porque agora a gente fechou 150 mil lojas, né? Eu espero que agora a gente não feche mais tantas lojas. Mas e se a sua loja fechar, alguém vai sentir falta dela? Né? Quantas dessas 150 mil lojas no Brasil a gente fala, poxa, que pena que aquela loja fechou? Então, essa é uma pergunta para vocês levarem e para filosofarem a respeito disso. Se a minha loja fechar, alguém vai sentir falta dela? Se ninguém sentir falta, a gente tem um problema para resolver, porque as pessoas precisam sentir falta. Inclusive, a Apple da Quinta Avenida está para fechar. Né? Já fechou? Quando eu estava lá, então eu acho que eu fui lá me despedir, né? Que eles já estavam fechando. Eu tenho certeza que tem gente que fala, caramba, mas a Apple da Quinta Avenida fechou? Imagina alguém falar assim, nossa, aquela loja de roupas que seria a nossa loja fechou? Quem me dera, né? As pessoas têm saudade da minha loja, como vão ter saudade da Apple da Quinta Avenida. Quando a gente fala de experiência, a gente fala de sensações. E sensações têm a ver com sentido. E como é que a gente provoca os nossos sentidos, né? Através da parte de arquitetura e da parte de ambiente, que eu me cocei para não falar muita coisa, porque a Raquel vai falar muita coisa legal, mas eu tive que falar a respeito da Sonos. E Sonos não tem nada a ver com dormir. Muito pelo contrário, ela tem a ver com acordar. Ela é uma loja que trata de home theater. Alto-falantes, né? Sistemas de alto-falantes para você utilizar na sua casa. E a pergunta que fica é, será que na minha casa vai ficar bom? Bem, a gente não sabe se na sua casa vai ficar legal, mas você quer ver como é que funcionam os nossos alto-falantes dentro de uma casa? Eles têm aqui sala de estar, quarto, escritório, praticamente mini casas para você entrar e verificar como é sentir o ambiente, né, e o sistema de som deles. Eu vi a palestra sobre a Sonos na NRF, à noite peguei o metrô e fui para lá e falei, não, eu quero ver isso aqui na realidade. E é impressionante o que você sente aqui. E mais do que isso, eles estão preocupados com atender qualquer tipo de demanda de som, porque eles poderiam colocar 10 músicas ali e falar, olha, você vai escutar as músicas, mas são essas 10 que a gente escolheu porque essas 10 ficam legal. Não, eles têm aqui uma tela, provavelmente um tablet, onde eu pude acionar o SoundCloud, peguei a música da minha banda e até a música da minha banda ficou boa. Para vocês verem como realmente o sistema está à prova, né, E outra coisa, você já sabe qual é a disposição dos alto-falantes. Ele não é só te dar uma caixa e uma manual de instrução de como instalar. Né? Então, realmente, você sabe como faz levar o sistema de som. Uma outra coisa que me impressionou foi a capacidade da Apple, né, quando eu visitei o Grand Central Station, e sei que o André esteve lá também, né, que eu vi fotos dele lá. E quando eu cheguei lá, eu falei, cara, parece aquela musiquinha é uma casa muito engraçada, porque não tem vitrine, não tem teto, não tem nada. A Apple conseguiu fazer uma loja só com mesas. E aí você fala assim, mas cadê o caixa? Você é atendido pela pessoa aqui do lado da mesa, e na hora que você vai pagar, sai uma gaveta mágica, que parece tipo o coelho da cartola, e o cara faz o troco para ele. E uma coisa bem bobinha que eu adoro nos americanos, tem moeda de 1 centavo no troco. Não tem balinha, não tem posso ficar te devendo, não tem moeda de 5 a mais, eles têm troco de 1 centavo. Então, o transacional não é esquecido, apesar de uma experiência emocional como essa, que é você comprando e olhando para o Grand Central Station dessa maneira. Né? Não tem teto, não tem porta, não tem vitrine, não tem fila e não tem estoque, não tem pilha de estoque ali para te incomodar. Isso é experiência, né? Isso causa uma sensação.
Outro ponto importante que a gente verificou na MRF é a importância das tribos. Antigamente a gente fala assim, mas qual que é o seu público-alvo? É galera A, B e C, né? Homens e mulheres, mulheres mais velhas, homens mais velhos, enfim. É mais do que isso. A gente tem que entender a parte tribal, porque tem pessoas que não compram só por ter 40 anos ou por ter 30 anos, mas tem pessoas que conseguem enxergar o mesmo significado em um determinado produto ou em um determinado serviço. E isso não tem nada a ver com renda, não tem nada a ver com classe social, porque às vezes uma pessoa ganha menos, mas ela consegue enxergar o mesmo valor que uma pessoa que tem bastante dinheiro. Quem que leva a sério tribos? A GameStop, que é uma das maiores empresas do mundo na área de venda de games, ela tem lojas pelo mundo inteiro, mostrou algumas coisas que a gente aprendeu lá. O primeiro deles é que não se faz mais fidelidade com um cartãozinho de junte 10 ganha um a mais. Não é programa de pontos que faz você ser fiel a uma marca, né? O que faz você ser fiel a uma marca é você falar a linguagem do seu público, é você promover momentos para que essa tribo possa interagir, né? Porque eles não vão esperar, eles querem falar. Uma outra coisa importante é o seguinte, eles querem falar em chats. Essa geração aqui, a grande maioria são nativos digitais. Então eu não posso ficar mandando uma caixinha de e-mail para responder depois esse pessoal, né? Falando em comunidade, a Shake Shack é concorrente do McDonald's, começa cada vez mais a colocar mesas para as pessoas conviverem, isso a gente vê também na Starbucks. E mais do que isso, ela não vende só hambúrguer, ela quer que você tenha uma vida equilibrada. Ela promove maratonas, corridas de bicicleta, caminhadas, aulas de yoga em várias lojas delas, né? Por quê? Porque ela tem um compromisso com o equilíbrio, não é apenas vender hambúrguer, né? Ela quer juntar as pessoas não apenas para comer, mas para também cuidar da saúde e do bem-estar delas, né? Falando a respeito de vida em colaborativa, né, em convívio, uma das coisas que me impressionou, eu estive em 2015 em Nova York, fui nas Starbucks e fui agora. E uma coisa mudou, ficou muito clara, as mesas. As mesas são coletivas. Você senta, fica olhando para ver se ninguém vai brigar com você, na verdade você que não entendeu ainda que é para todo mundo sentar, né? Então, compreender que o café é um lugar de convívio, que é um lugar onde as pessoas querem ser incluídas, fazer parte de um grupo, é uma tendência que a gente deve enxergar e tentar adaptar para o nosso dia a dia aqui no Brasil, né? Preocupação para a transação, mais uma vez, você não quer pegar fila? Não tem problema, né? No time, no line. Se você não tem tempo, usa o nosso aplicativo, olha a integração tecnológica, compre antes o nosso café, porque depois que você comprou não tem como você ir parar em outro lugar e venha buscar que você não pega fila, né? Outro ponto bem importante que a gente viu na feira é a personalização. Tem uma marca chamada Shoes of Prey, ela vende sapatos customizados, as mulheres depois entrem no site vão adorar, né? A gente viu alguns exemplos muito legais lá, mas eu quero trazer um exemplo real que eu vi e que tem tudo a ver com o que a gente viu lá. Eu fui na Shakespeare Company e só entrei nessa livraria porque achei bonita a vitrine. Você viu como a vitrine impacta até a gente que mexe com varejo. E quando eu entrei, me encantei pelo ambiente, mas tinha uma geringonça no meio da livraria. E eu pensei, será que é o que eu já tinha visto em 2015? Vou perguntar se é mais ou menos o que eu já tinha visto. Porque não é uma novidade isso, apesar de ser uma novidade quando a gente mostra aqui. Eu falei, vocês imprimem livros aqui? Sim, a gente imprime livros. Se você quiser imprimir um livro que você gosta, nós temos mais de 7 milhões de títulos. E a gente não tem o estoque do livro. Você escolhe o título e a gente faz o livro com a capa que você quer, com a fonte que você quer. Tá, mas e se eu tiver o meu livro? Não, a gente imprime o teu livro também. Tá, mas se eu quiser vender o meu livro na tua livraria, a gente imprime e põe para vender na livraria. Se você quiser um caderno, a gente imprime e você leva para casa. Tá, mas eu só escrevi o livro. Não tem problema, a gente tem designers e temos editores para te ajudar a finalizar isso. Então, a gente sai de uma livraria que só vendia livro para uma livraria que consegue dar uma experiência extraordinária, né? E o varejo tem que ter propósito. E onde é que a gente vê propósito? Às vezes na cadeia produtiva. Isso aqui é um açougue de vizinhança chamado Dixon's Farm Star Meats, que fica dentro do Chelsea Market. Foi o único exemplo do Chelsea que eu não me aguentei, tirei a Patrícia, depois ela falar mais do coletivo, né? Mas o que a gente vê lá? Não é apenas um açougue. Você vê um açougue que está preocupado em como a carne é produzida. Não pode ter confinamento dos animais. As fazendas ficam próximas a Nova York, não pode estar a mais de 400 quilômetros de distância. Enfim, e a alimentação desse gado, né, tem toda uma preocupação com o tipo de natureza que eles têm. Falando a respeito de propósito, eu estava na Starbucks e vi essa chave. Eu falei, cara, o que é isso aqui? Será que é você abre, né, sai um café, a chave mágica, você testa e ganha um ano de café.
Eu fui investigar depois quando eu cheguei no Brasil e descobri uma empresa chamada The Giving Keys. A Giving Keys é uma empresa de acessórios, ela faz acessórios para as pessoas ficarem bonitas, assim como esse rapaz aqui também abençoado e tal. Mas mais do que isso, ela tem como missão dela a Pay It Forward Company, ou seja, quando você compra uma chave, você está retribuindo o esforço de pessoas que estão em situação de pobreza, que estão desempregadas ou que estão até sem casa para morar. Então, depois, mais um vídeo eu recomendo para vocês assistirem, para vocês verem como cada uma dessas pessoas grava uma palavra de esperança, de alegria, de vida nessas chaves. E quando você coloca esse acessório, você não apenas está bonito, mas tem um propósito por trás dele. Né? Essa daqui é uma das funcionárias que trabalha no The Giving Keys. Ok? E por último, para eu finalizar, daqui a pouco o pessoal toca a campainha, eu quero falar do Big and Tall. Né? Daqui a pouco o microfone abaixa. Né? Eu quero falar da Big and Tall. A Big and Tall é uma loja que não existe mais. E ainda bem que ela não existe mais, porque talvez ela teria pouquíssimos consumidores. Mas talvez aqui no Brasil deve ter alguma coisa similar a respeito dela. Eles chamam de Daddy Store. A melhor tradução é a loja do tiozão pra gente. O que é a loja do tiozão? O cara entra porque ele quer uma roupa que caiba nele, daí é a famosa loja de gordo pra gente, né? Só que a pessoa tinha vergonha de ir lá naquela loja. Você foi na Big Tal, então você está acima do peso, então você só compra roupa de tiozão. O público-alvo deles tinha vergonha de entrar na loja. Isso é um problema seríssimo. E esse problema seríssimo também estava evidente pela falta de cores e tamanhos, dificuldade para achar, porque não se preocupava em fazer um layout atrativo para as pessoas. Aqui a loja já fornece o tamanho que você precisa, então a gente não precisa fazer mais nada. E uma outra coisa muito séria que são os provadores pequenos, a pessoa não tinha como se trocar lá. O que eles decidiram fazer? Eles decidiram fechar todas as lojas e pensar numa nova experiência. Essa nova experiência foi pensada de uma maneira totalmente diferente, onde eles pensaram assim, cara, tem um grupo de pessoas que tem de 37, 38 anos para frente, que gosta de usar tamanhos maiores. Ela não gosta de ser chamada de gordo, de obeso, ela simplesmente quer usar um tamanho mais adequado, né, e confortável para ela. Então eles reformaram toda a loja, dividiram a loja em estilos. Então, se você é mais aventureiro, se você é mais chique, se você é mais social, se você é casual, fizeram parcerias com tamanhos para tamanhos com grandes marcas, então Paulo Ralph Lauren, Lacoste, entre outras, para você achar a marca que você queria. E aí a pessoa percebeu que ela poderia ser chique usando uma roupa maior. E mudaram toda a experiência de compra da loja com uma outra iluminação, com uma outra pegada, enfim, né? Você tem uma mesa de sinuca no meio da loja, então você pode ter estilo mesmo sendo um pouquinho maior, né? Enfim, em resumo, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: não ignore a importância da tecnologia para a sua loja, mas nada vai adiantar se você não colocar um pouco de alma na experiência do consumidor, ok? Muito obrigado.